Em um vilarejo pacato e colorido, chamado Luminosa, cercado por montanhas altas e vastos campos de flores, morava um menino chamado Davi. Embora fosse muito gentil e prestativo, Davi carregava dentro de si uma grande timidez. Davi adorava ver os outros meninos e meninas da vila correndo, brincando e realizando grandes feitos. Mas sempre que surgia uma nova oportunidade de aventura ou desafio, ele se sentia como se seu corpo estivesse pesado e sua mente repleta de dúvidas. Ele costumava dizer para si mesmo: "E se eu não conseguir? E se for difícil demais para mim?" Sua mãe, Dona Clara, uma mulher calma, sábia e cheia de fé, sempre estava ao seu lado, oferecendo conselhos que lhe davam conforto e segurança. Ela via em Davi um grande potencial, mas sabia que ele precisava aprender que, muitas vezes, a verdadeira coragem vem de dentro, mesmo quando o medo se apresenta. Dona Clara frequentemente lhe dizia: "Coragem não significa ausência de medo, Davi. Coragem é saber que, com Deus ao seu lado, podemos enfrentar qualquer desafio." Davi adorava ouvir essas palavras de sua mãe, mas muitas vezes ele se sentia pequeno diante do que via como grandes desafios. As histórias de coragem que ouviu quando era mais jovem sempre pareciam distantes, como algo que ele nunca conseguiria realizar. Ele ficava inseguro sempre que a palavra coragem era mencionada. Tudo mudou em um dia especial, quando o ancião da vila, Senhor Vicente, convocou todos os moradores para uma reunião importante. Ao se reunir na praça central, todos os olhos estavam voltados para ele, esperando por sua palavra. Senhor Vicente, com sua barba longa e branca, falou com uma voz grave e calma, como se estivesse contando uma história antiga. Ele anunciou que havia uma pedra mágica escondida no coração da floresta. Uma pedra com o poder de curar qualquer doença e trazer saúde para todos na vila. A vila estava sofrendo com uma doença misteriosa que havia afetado muitas pessoas, e a pedra era a única esperança de cura. O Senhor Vicente explicou que, para encontrar a pedra, era necessário atravessar o rio caudaloso, superar os perigos da floresta densa e enfrentar os desafios que ela apresentava. Ele pediu que alguém corajoso se aventurasse nessa jornada, pois era uma tarefa perigosa, e apenas uma pessoa destemida poderia retornar com a pedra mágica. Davi estava entre os ouvintes, e ao ouvir as palavras do ancião, seu coração palpitou. Ele sentiu uma mistura de emoções: medo, ansiedade, mas também um vislumbre de esperança. Ele olhou para sua mãe, Dona Clara, que estava ao seu lado. Ela o olhou de volta, e seus olhos brilharam com ternura. "Mãe", pensou Davi, "será que eu posso ser corajoso como as outras pessoas da vila?" Dona Clara percebeu a inquietação no olhar de Davi, e com um sorriso suave, se aproximou dele. Ela colocou a mão em seu ombro, como sempre fazia quando queria que ele soubesse que tudo ficaria bem. "Meu filho", disse ela com voz suave, "não importa o quão difícil o caminho pareça, a coragem não é sobre não ter medo. Coragem é seguir em frente, mesmo quando temos medo. Lembre-se de que Deus está com você. Ele nunca o deixará. Confie em seu coração e dê o próximo passo." Essas palavras tocaram profundamente o coração de Davi. Ele sabia que sua mãe falava a verdade. Embora estivesse com muito medo, ele não queria deixar que isso o impedisse de tentar. Ele queria ser valente, queria ajudar sua vila. E então, com um profundo suspiro, Davi se levantou e, com um brilho de determinação nos olhos, disse: "Eu vou tentar. Eu vou trazer a pedra." Dona Clara sorriu e o abraçou com carinho. "Eu estou tão orgulhosa de você, Davi. Vá com Deus." Davi colocou a mochila nas costas, cheio de coragem, e começou sua jornada. Ele sentia o medo ainda em seu peito, mas algo dentro dele começava a se fortalecer. Ele sabia que, ao seguir as palavras de sua mãe e confiar em Deus, ele poderia enfrentar o que viesse pela frente. A floresta estava distante, mas quando Davi chegou à borda, o cenário diante dele era imenso e sombrio. Árvores gigantescas se erguiam para o céu, e a névoa cobria o chão, criando uma atmosfera misteriosa e um pouco assustadora. Davi ficou parado por um momento, olhando para o caminho que estava à sua frente. Ele sentiu uma dúvida crescente dentro de si, como se algo dissesse: "Você não é forte o suficiente, por isso é melhor você voltar." Mas então, ele se lembrou da voz suave de sua mãe dizendo:
Coragem é seguir em frente mesmo com medo. Com a respiração mais profunda e as mãos levemente tremendo, Davi deu seu primeiro passo na floresta. Ele atravessou o rio gelado com dificuldade, suas pernas quase escorregando nas pedras, mas ele se levantou, firme. Depois, enfrentou troncos caídos, arbustos espinhosos e até uma sombra que parecia se mover. Mas Davi não recuou. Em cada momento, ele lembrava-se das palavras de Dona Clara. Deus está com você. Não tenha medo. A floresta foi mais difícil do que ele imaginava. Mas a cada passo, Davi sentia uma força maior dentro de si. Ele se sentia mais corajoso, como se a confiança que colocava em Deus o fizesse ficar bem forte. Finalmente, depois de muitos desafios, ele chegou a uma clareira iluminada, onde a pedra mágica estava em cima de um pedestal, emitindo uma luz dourada que iluminava todo o ambiente. O coração de Davi batia mais rápido, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele havia chegado até lá. A pedra era mais bonita do que ele imaginava, com um brilho suave, como se estivesse viva. Davi, com o peito cheio de coragem, estendeu a mão e pegou a pedra com reverência, sentindo uma onda de paz e força dentro de si. Com a pedra em mãos, Davi iniciou o caminho de volta. Ele já não estava com medo. Agora, ele sentia um senso de paz interior que o preenchia. Quando finalmente chegou à vila, ele foi recebido com aplausos e abraços calorosos dos moradores, que estavam cheios de esperança. Sua mãe correu até ele, o abraçou com lágrimas nos olhos e disse: "Você foi muito corajoso, Davi. Você nos mostrou que a verdadeira coragem é seguir em frente, mesmo quando temos medo." Davi sorriu. Seu coração estava cheio de alegria. Ele sabia que, naquele momento, havia se tornado o menino corajoso que sempre sonhou. E mais importante ainda, ele sabia que a coragem verdadeira vem de confiar em Deus. Seguir em frente e nunca desistir, mesmo diante dos maiores desafios. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Nos conte nos comentários qual história você gostaria de assistir nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.